Nossa história começa com Sumi, uma garota linda e gentil que vive com seu tio e a esposa dele após a morte de sua família. Sumi é talentosa em tocar piano e é famosa na escola por sua beleza e habilidades musicais. Um dia, enquanto se prepara para viajar para a Alemanha para uma apresentação de piano, seu colega de escola, Tai, a para na frente de seus amigos e a pede em casamento, dizendo: "Case comigo, estou aprendendo alemão para viajar com você." O professor chega e o repreende, dizendo: "Aprenda a falar corretamente primeiro para ter sucesso, seu fracassado." Enquanto isso, Kong, um jovem secretamente apaixonado por Sumi, não tem coragem de se confessar. Ele desenhou o retrato dela e sonha em mostrá-lo um dia. Um dia, ele a vê no ônibus e, incapaz de falar, a direciona para o ponto errado para evitar encará-la. Ele reúne coragem e planeja entregar-lhe o desenho, mas perde a coragem e sai rapidamente do ônibus. Após perceber que pegou a chaveiro dela por engano, ele corre atrás do ônibus para devolvê-lo. Durante esse tempo, o ônibus bate, causando um grande acidente. Sumi entra em coma profundo com pouca esperança de recuperação. Kong se sente culpado, acreditando que se tivesse sido honesto com ela, ela poderia estar segura. Anos se passam e Sumi permanece em coma. Seu tio, seu parente mais próximo, paga as contas do hospital sem visitá-la. Em outro lugar, Tai, o garoto de quem Sumi gostava e com quem queria viajar, se torna um médico renomado. Ele acompanha o estado de Sumi e recebe uma bolsa de estudos no exterior, planejando levá-la com ele. Mas não é possível. O tempo passa e Sumi permanece em coma. Então, após 13 anos, um milagre acontece. Sumi acorda. No entanto, ela não se lembra dos últimos 13 anos e acredita que sofreu um acidente no dia anterior. Ela pede para ver seu tio e entender o que aconteceu. A enfermeira hesita, sem saber como explicar que ela agora é uma mulher adulta de 30 e poucos anos com a mente de uma adolescente de 17. Sumi luta para compreender sua situação. Quando ela pergunta sobre seus amigos e tio, as enfermeiras a informam que ninguém a visitou por muito tempo. Enquanto isso, Kong retorna à Coreia depois que sua irmã o contata, dizendo que ele deve voltar para cuidar do filho dela. Chan, agora um adolescente de 17 anos, tem 2 amigos, Timon e Bumba, e está animado com a volta de seu tio Kong para morar com ele. Neste momento, Sumi está passando por reabilitação para voltar a andar e está melhorando com o tempo. Toda vez que ela pergunta sobre sua família, a enfermeira evita a pergunta, sentindo pena dela. No entanto, Sumi descobre por outra enfermeira que está na ala para pacientes abandonados, cujas famílias não perguntam sobre eles há muito tempo. Kong chega na Coreia e começa a agir estranhamente, medindo o comprimento de tudo em seu caminho. Ele contrata uma empregada chamada Jennifer para cuidar de Chan e do cachorro idoso de Kong. Sumi escapa do hospital e caminha pela rua, mas fica chocada com as mudanças. Casas pequenas se transformaram em arranha-céus e ruas familiares desapareceram. Kong, ainda medindo tudo, está perto de uma garota que pensa que ele é pervertido e o agride. Sua secretária intervém, explicando que ele tem uma condição profissional, não perversidade, e que é um cenógrafo. Ela o repreende, dizendo que ele precisa se cuidar melhor e raspar o cabelo. Sumi, finalmente, encontra sua antiga casa, que acaba sendo a casa de Kong. Ela entra e encontra seu cachorro lá, sentindo-se exultante, mas exausta. Jennifer a confunde com a sobrinha de Kong e a deixa descansar no quarto. Naquela noite, Kong chega e, pensando que a pessoa descansando é Chan, entra no quarto. Chan e os 3 gritam simultaneamente. Sumi diz que a casa e o cachorro são dela, percebendo que o pai de Kong comprou a casa há 13 anos e cuidou do cachorro desde então. Sumi se desculpa por causar problemas e sai para procurar seu tio, mas não encontra rastros dele. Quando ela pergunta à polícia, eles também não têm informações.
Ela fica desabrigada e chora sozinha na rua. No dia seguinte, Kong raspa o cabelo e sua aparência muda drasticamente. Ele leva o cachorro ao veterinário, que o diagnostica com depressão. Enquanto isso, Sumi está sozinha na rua sem comida ou abrigo. Uma mulher gentil oferece-lhe biscoitos de chocolate, que Sumi valoriza como um tesouro. Por acaso, Kong senta-se em cima dos biscoitos, arruinando-os. Sumi, incapaz de reconhecê-lo devido à sua aparência mudada, desaba em lágrimas como uma criança. Ele a leva para comprar novos biscoitos, mas sua aparência o faz parecer que ele se sujou. Sumi lhe dá sua camiseta e, ao tentar ajudar uma idosa que deixou o dinheiro cair, ela se perde e não consegue encontrar Kong novamente. Enquanto isso, Chan está treinando e seu amigo tenta conversar com ele, mas ele não está interessado. O tio de Kong também está trabalhando duro e uma mulher o convida para tomar suco, e eles se sentam juntos comendo sanduíches. Em outro lugar, uma famosa musicista chamada Han é entrevistada e perguntam a ela quem ela acha que é melhor que ela. Ela se lembra de Sumi nos tempos de escola, quando Sumi era sempre a primeira, e sentia inveja dela. Agora, a situação mudou e ela diz que não há ninguém, apenas Pak Li no campo. Neste momento, Sumi vai à casa de Chan e pede a ele para procurar qualquer coisa que possa levá-la ao seu tio. Chan concorda e tenta atrasar Kong no quarto de qualquer maneira. Depois de um tempo, quando eles descem, Kong percebe que acabou e sai. A amiga de Chan vê Kong na casa e, ao saber que ela o havia agredido porque pensou que ele era pervertido, foge rapidamente. Naquela noite, Kong e Chan ouvem sons estranhos e assustadores. Quando investigam, descobrem que Sumi estava em uma sala secreta debaixo da escada e havia adormecido lá de exaustão. Mais tarde, ela se senta para comer e alimenta o cachorro. Ela percebe que o homem de cabelo bagunçado é o mesmo que sentou nos biscoitos e é o dono da casa. No entanto, ela ainda não sabe o nome dele e se refere a ele como o cavalheiro que se sujou. Quando Kong quer expulsá-la para evitar problemas, Chan diz que não é certo fazê-la sair à meia-noite, pois as pessoas pensarão mal deles. Depois, Sumi conta a Chan sobre sua casa e como ela é como um museu para ela, porque está cheia de memórias de sua família e de toda a sua vida. Ela diz a ele que se tornou solitária e que todos que ela conhecia desapareceram no dia seguinte. Enquanto ela caminha, Chan lhe deseja sorte em encontrar sua família e diz que ela se tornou uma amiga e que, se precisar de algo, deve saber que ele ajudará. Mais tarde, eles veem pessoas vindo ver a casa para comprá-la. Sumi diz a Kong para não vender a casa até que ela encontre seu tio e o deixe comprá-la. Ela pede a Chan para ajudar a convencê-lo. Chan persistentemente pede a Kong para adiar a venda da casa. Sumi também fica com eles no quarto debaixo da escada até encontrar seu tio. Isso funciona e Kong adia a venda por um mês. Ele também concorda em deixar Sumi morar com eles na mesma casa. Depois de um tempo, Tai retorna de sua missão e vai visitar Sumi no hospital. Ele escreve que ela finalmente acordou, mas descobre que ela escapou do hospital. Ele corre para a casa dela para vê-la e encontra Timon e Bam. Quando ele pergunta sobre Sumi e a descreve para eles, Timon a reconhece e diz a ele que ela esteve lá, mas foi embora. Ele lhe dá seu cartão para que possam contatá-la se ela aparecer. Mais tarde, eles descobrem que um médico perguntou sobre Sumi, mas ela pensou que ele veio para levá-la de volta ao hospital e queria devolvê-la. Ela lhes diz que se alguém perguntar por ela novamente, é para dizer que ela não está lá. Sumi vive sua vida na casa de Kong, sentindo-se completamente em casa. Kong fica chateado e insiste que ela sairá em um mês. No dia seguinte, Sumi vai consertar seu antigo violino porque é o último presente de sua mãe. No entanto, o conserto custa uma grande quantia, então ela sai desanimada. Ela vai procurar um emprego e Tim e Jennifer a ajudam.
Eles procuram juntos e no dia seguinte, Jennifer lhe dá roupas apropriadas para procurar trabalho. Ela se candidata a vários empregos, mas ninguém a aceita porque ela só tem um diploma do ensino médio. Quando ela lhes diz que é talentosa e começa a tocar, ela descobre que seu talento enfraqueceu e suas mãos ficaram rígidas por falta de prática. Nesse momento, Tai a procura por toda parte nas ruas, esperançoso e desejando encontrá-la. Sumi se candidata a um emprego de meio período em um restaurante e tenta convencê-los, mas eles não concordam. Ela sai triste e se pergunta se tivesse vivido sua vida e os 13 anos que perdeu, ela teria alcançado seus sonhos? O que ela teria se tornado? Ela vê Chan à distância e vai até ele, tentando confortá-la. Ela diz a ele que não foi aceita em nenhum emprego, e seu talento para tocar enfraqueceu porque ela não toca há muito tempo. Ela lhe diz que esteve em coma. Ele diz a ela para viver sua vida e não pensar no passado. Enquanto isso, Kong está vivendo os piores dias de sua vida porque não tem mais privacidade devido a Sumi. Ele também não sabe como seguir seus hobbies, que são a tristeza e o isolamento. Um dia, eles ouvem Sumi gritando feliz porque conseguiu um emprego temporário. Sumi começa a se treinar, ficando acordada até tarde praticando seu violino. No dia seguinte, ela se prepara para seu novo emprego e vai consertar o violino. Ela pede ao reparador para ser paciente com ela e que ela o pagará em parcelas de seu trabalho. Incomumente, ele concorda. Sumi esquece seu telefone, que Chan lhe deu de presente na cadeira. O telefone toca e Kong atende. Ele encontra uma mensagem informando que Sumi foi rejeitada antes de começar a trabalhar e precisa informá-la. No entanto, Kong esquece e vai para o trabalho. Enquanto está lá, ele se lembra que esqueceu de informar Sumi e se sente triste por ela. Ele a liga e ela pensa que ele está vindo. Ele não sabe como contar, mas reúne forças e a informa da pior maneira possível que ela foi rejeitada do emprego. Sumi cai em lágrimas, mas o agradece depois por se preocupar com ela. Ela diz a ele que ele parece frio e rude, mas tem um coração gentil. No dia seguinte, ela vai com ele para examinar seu cachorro e ela vê alguém se parecendo com seu tio na rua. Ela começa a correr atrás dele, mas quase é atingida por carros. Kong vem e a salva, e ele se lembra da cena do acidente de 13 anos atrás. Depois de salvá-la, ela o deixa e corre para encontrar seu tio, mas descobre que ele desapareceu. Ela sai, incapaz de alcançar seu tio por causa dele, e pede que ele a deixe em paz. Ele sai, e ele decide sair da casa e ficar alguns dias no escritório para evitar interagir com Sumi, especialmente porque se sente culpado por ela não poder alcançar seu tio. Chan tenta detê-lo, mas sem sucesso. Naquele momento, Sumi está procurando no local onde ela viu seu tio e perguntando a todos lá. Ela coloca cartazes que desenhou por toda parte até ver a pessoa que viu antes. Mas quando ela o vê de perto, ela percebe que ele não é seu tio. Isso a faz se sentir culpada em relação a Kong porque ela o repreendeu sem motivo. Enquanto isso, o telefone do escritório toca e Sumi atende. Kong é responsável pelas decorações do evento musical que ela quer organizar. Quando a cliente fala com Sumi, ela sente que Sumi entende exatamente o que ela quer dizer, ao contrário de qualquer outra pessoa. No entanto, ela não tem tempo para saber o nome dela porque tem uma reunião. Kong chega e encontra Sumi no escritório. Ele pergunta o que ela está fazendo lá, e ela lhe diz que está lá para se desculpar pelo que disse. Ela lhe diz que continuou procurando e descobriu que a pessoa que ela viu quando estava com ele no carro não era seu tio. Kong diz a ela que ela não é obrigada a se desculpar com ele ou trazer-lhe comida para o escritório novamente. Ele pede para ela ir embora. Mais tarde, Sumi vai ao reparador de violinos e ele diz a ela que vai consertar o violino e deixá-la pagar em parcelas.
Depois, Sumi tenta se reconciliar com Kong e levá-lo de volta para casa. Ela vai até ele e diz que vai sair da casa para que ele possa voltar, mas ele a ignora como de costume e sai. Quando ele vai para o escritório, encontra Chan lá e o convida para comer. Ele também o convence a voltar para casa. No dia seguinte, Kong retorna e Sumi está feliz. Ela lhe dá um presente simples, um abridor de janela para consertar a janela quebrada. Pela primeira vez, Kong fica feliz e impressionado com o jeito infantil, mas bonito, de Sumi. No dia seguinte, Sumi decide procurar qualquer emprego para juntar dinheiro para consertar seu violino. Ela contrata com um restaurante para cortar seus vegetais. Tim e seus amigos a ajudam para que ela possa terminar o trabalho mais rápido. No dia seguinte, Sumi continua procurando trabalho adicional. Kong a vê por acaso e pensa que ela entrou em uma boate. Ele entra e causa uma cena com a segurança, questionando como eles podem empregar uma criança como Sumi. Eles estão confusos sobre quem ele é e de qual criança ele está falando. No final, ele é jogado para fora e encontra Sumi do lado de fora. Ela estava em um restaurante ao lado do clube. Quando ela descobre o que aconteceu, ela fica feliz que Kong estava preocupado com ela. Ela diz a ele que ele parece estranho e misterioso, mas por dentro ele é uma pessoa gentil. Mais tarde, Sumi encontra a amiga de Chan na casa. Quando Sumi pergunta quem ela diz que é a namorada de Chan, mas Chan nega e fica muito chateado. Então, seus amigos. Chan ajuda Somi com seu novo emprego, mas Ran fica com ciúmes do tratamento gentil de Chan para com Somi. Em um ataque de ciúmes, Ran derrama suco em Somi. Chan, chateado com o comportamento dela, diz a eles que vai comprar roupas novas para Somi. No entanto, no dia seguinte, Ran traz a Somi muitas roupas novas e diz a ela para parar de usá-las para que Chan não lhe compre nada. Mais tarde, Somi encontra um emprego que envolve a limpeza de uma casa específica. Ela decide ir e limpá-la. Ao chegar, ela percebe um escudo com o nome Doutor Ti nele. Isso a lembra de Tai, seu colega de escola, que a encorajava a continuar com a música. Ela se lembra do quanto o admirava e deseja vê-lo novamente. Depois de terminar seu trabalho, ela vai embora. No caminho para casa, Somi olha para a lua através dos dedos, assim como sua mãe a ensinou. Naquele momento, Kong caminha pela rua e a vê fazendo isso. Ele se lembra que sua colega de escola costumava fazer a mesma coisa e se lembra de cada detalhe do dia do acidente de Somi. Ele decide visitar seu médico e conta a ele tudo o que aconteceu. Ele menciona que tem se lembrado frequentemente do dia do acidente, o que tem lhe causado grande angústia. O médico diz a ele que ter Somi por perto é o que está desencadeando essas memórias e o aconselha a não pensar muito nisso e a tentar evitar interagir com Somi por um tempo, pois ela ativa memórias antigas para ele. Kong concorda com esse conselho. No entanto, quando ele chega ao escritório, ele descobre que Somi vai trabalhar com eles, pois seu gerente de escritório a contratou. Isso significa que ele a verá todos os dias. Ele pergunta qual será o papel dela, já que ela não tem nenhuma conexão com design. A secretária o informa que ela será responsável por organizar o próximo concerto de música, para o qual o escritório deles está cuidando do design e da decoração. Ela também menciona que soube por Chan que Somi toca música há 13 anos e é a melhor pessoa para determinar o que é adequado para o concerto. Kang aceita essa realidade relutantemente, mas tenta evitar conversar com Somi para evitar desencadear as memórias do acidente novamente. Durante esse tempo, Chan se aproxima de Somi, sempre tentando ajudá-la com qualquer coisa e gostando de estar perto dela. Kong, no entanto, continua a evitar conversar com Somi. Quando ele o faz, Somi percebe e pergunta por que ele a está tratando dessa maneira e se ela fez algo para chateá-lo. Ele não responde e sai do escritório. Nesse momento,
A secretária anuncia que eles precisam ir para as aulas de música agora, pois estão prestes a começar. Ela pergunta sobre Kong e Somi lhe diz que ele saiu. Isso incomoda a secretária, que pede a Somi para procurá-lo. Somi o procura e finalmente o encontra em uma loja de antiguidades. No entanto, a loja está muito cheia e ela não consegue alcançá-lo. Ela pede ao segurança para chamar Kong pelo interfone, e ele a ouve e vem até ela. Eles então seguem para o local do concerto juntos e preparam tudo antes do concerto começar. Somi trabalha muito duro. Depois, eles assistem ao concerto e Somi chora porque se imaginou como Run, a musicista. Após o concerto, Run vai cumprimentá-la. Quando ela descobre que o nome dela é Somi, ela fica surpresa porque já ouviu esse nome antes durante um treinamento. Ela se pergunta se esta é a mesma Somi que ela conheceu antes ou apenas uma coincidência. Enquanto isso, Chan está em casa. Quando Kang e Somi voltam para casa, Kang percebe que a mão de Somi está ferida. Ele pergunta como isso aconteceu e ela diz que se machucou enquanto trabalhava. Ela pede que ele não se preocupe, mas ele sai para comprar remédio. Infelizmente, todas as farmácias estão fechadas. Ele volta para casa chateado e preocupado com ela. Nesse momento, Kong reflete sobre Somi e percebe que se sente atraído por ela e sente amor por ela. Esta é a primeira vez que ele se sente assim desde o acidente de Somi há 13 anos, e ele não consegue acreditar que esses sentimentos ainda existam. Depois de um tempo, ele vai para o jardim e encontra Somi sentada ao lado de uma árvore. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela lhe diz que esta árvore é a que ela plantou com seu pai quando tinha 10 anos. Agora, a árvore cresceu e ela lhe mostra outra árvore próxima com sua altura escrita nela. Eles se sentam juntos e Kong se sente feliz pela primeira vez em anos. Enquanto isso, Chan quer provar a si mesmo para confessar seus sentimentos a Somi, de quem ele tem certeza que gosta. Ele pensa em como se provar a ela. No dia seguinte, quando ele vai para o trabalho, todos percebem que Kong mudou e está interagindo mais com eles. Neste ponto, um cliente chega e pede a Somi para ir com ele ao seu restaurante para ajudar com os arranjos do concerto lá. Na realidade, ele está fazendo isso porque gosta dela. Somi gosta dele, mas quando Kong descobre que ela foi ao restaurante, ele o segue porque está preocupado com ela. Ele fica com eles, mas bebe muito. Depois de terminarem o trabalho, Somi sai, mas ela ouve Kong correndo na rua atrás dela. Ele está muito bêbado e seu comportamento é estranho até que ele chega na uma quadra de basquete e se deita no chão. Somi o pega e o coloca em um carrinho de madeira, puxando-o até em casa porque ela não pode deixá-lo na quadra. No dia seguinte, Kong acorda e se lembra do que aconteceu na noite anterior. Ele se sente muito envergonhado porque Somi teve que repreendê-lo e quando eles foram para o escritório da secretária, ela suspeitou que o comportamento de Kong havia mudado e sentiu que ele estava interessado em Somi. Mais tarde, Kong vai ao armazém para pegar algo, mas acidentalmente derruba sua antiga caixa de desenhos. Antes que ele possa colocá-la de volta, ele recebe uma ligação do trabalho e sai rapidamente, deixando a porta do armazém aberta. Nesse momento, Somi está correndo atrás de seu cachorro, que entra no armazém. Ela tenta entrar atrás dele, mas não vê os desenhos que Kong fez para ela quando era jovem. Ela teria gostado de vê-los para entender a identidade de Kong, mas não importa. Jennifer chega depois e diz a ela que Kong não gosta que ninguém entre no armazém e pede que ela saia. Somi explica que ela entrou para pegar seu cachorro e nada mais, e ela sai. Mais tarde, Kong descobre que seu pai chegará em breve para vender a casa. Kong não encontra motivo para atrasá-lo desta vez, e fica chateado porque a casa, que foi a razão pela qual Somi ficou com ele, em breve desaparecerá. Ele pensa em pedir a ela para ir com ele para a nova casa e se pergunta como e quando contar a ela.
De repente, eles são surpreendidos quando Somi diz que encontrou uma pequena casa nova para si mesma e viverá lá. Isso chateia Kong, e ele sai com raiva. Claro, Chan descobre e fica com raiva também. Ele diz a Somi que ela deveria morar com eles na nova casa, mas Somi o agradece e diz que os visitará de vez em quando. No dia seguinte, Somi vai para o trabalho e descobre que eles precisam ir ao hotel onde Ran fará seu próximo concerto para supervisionar o trabalho lá. Eles vão juntos, mas descobrem que o carro está quebrado, então eles têm que pegar o trem. A equipe percebe que Somi está tensa, então eles tentam confortá-la e perguntam se é por causa do artigo que vai ser publicado sobre ela. O artigo menciona que ela voltou a tocar depois de uma pausa de 13 anos para ganhar a simpatia do público e vender mais ingressos para o concerto. Então, ela vai ao escritório de Kang para lhe dar o arco que ele lhe pediu para não participar do concerto. Ela lhe diz que sabe de tudo e concordou com isso apenas em troca da chance de voltar a tocar. Ele responde que mesmo que ela tenha aceitado, ele nunca poderia. Ele não pode permitir que a garota que ele ama passe por algo assim. Esta é uma grande surpresa para Sumi. Ela fica sem palavras, pensando consigo mesma que esse tipo de conversa é para adultos, e ela nem sabe como processar isso. Mas eventualmente, ela decide escolher a música e se afasta de Kong. Ele fica atordoado com a reação dela. Sumi volta a praticar sozinha, tocando até que uma das cordas do violino se rompe e corta sua mão. Nesse momento, ela sente que está indo no caminho errado. Pela primeira vez em sua vida, ela não está gostando de tocar. Enquanto isso, Kong a procura por toda parte e não sabe onde ela poderia estar. Quando ele verifica o espaço de ensaio, ele o encontra trancado, mas Sumi está lá dentro sozinha, chorando. No dia seguinte, ela visita Kong e lhe diz que acabaria odiando a música se ela se tornasse uma fonte de humilhação. É por isso que ela decidiu não participar do concerto. Kong fica muito feliz com a decisão dela e diz a ela que oportunidades maiores certamente virão. Mais tarde, Sumi se lembra da confissão de amor de Kong e fica tímida perto dele, tentando evitá-lo. Enquanto isso, seu treinador conversa com Han e diz que sabe que ela tem sentido ciúmes de Sumi. Ele lhe diz que o ciúme a mudou e que Sumi é uma pessoa gentil que nunca machucaria ninguém. Ele a aconselha a deixar de lado, especialmente agora que eles estão em caminhos diferentes. Ran concorda que ele está certo e tenta parar de pensar em Sumi. No dia seguinte, Sumi está ajudando Kong a se preparar para o concerto da banda de Ran. Kong percebe que ela parece chateada e tenta animá-la. Nesse momento, eles descobrem que um dos músicos está faltando. Sumi hesita no início, já que ela não trouxe seu violino, mas ela decide ajudar e experimenta a emoção de estar no palco mais uma vez. Ela se apresenta lindamente e Ran fica genuinamente feliz por ela. Após a apresentação, Kong dá a Sumi um desenho que ele fez dela e lhe diz que ela tocou maravilhosamente. Ele confessa seu amor novamente. Desta vez, Sumi diz a ele que ela também o ama o desenho e o elogia por seu talento. Ela pede a ele para nunca parar de desenhar e nunca parar de amá-la. No dia seguinte, Sumi conta a Kong sobre seu tio. Ela uma vez o viu na cidade quando ele lhe disse que estava viajando, e ela acredita que o que o fez mentir na época é provavelmente a mesma razão pela qual ele desapareceu agora. Kong decide procurar seu tio ele mesmo. Ele imprime panfletos e os distribui por toda a cidade, esperando que alguém o reconheça. Ao mesmo tempo, a competição de remo solo, para a qual Chan tem se preparado, está acontecendo. Todos vão torcer por ele. Chan está com dor devido a uma lesão na perna, mas decide competir de qualquer maneira, não querendo que seu trabalho duro seja em vão. Ele entra na corrida e quase perde, mas em um esforço final, ele acelera e ganha o primeiro lugar. Todos ficam muito felizes e muito orgulhosos dele. Após a corrida, eles descobrem que a lesão na perna de Chan é grave
e ele é internado no hospital para cuidados especializados. Enquanto está no hospital, Tai aparece e vê Sumi. Ele lhe diz que a procurou por muito tempo e não conseguiu encontrá-la. Ela sorri e pergunta quem ele é. Ele diz que é seu amigo de infância e que ele a acompanhou durante todos esses anos. Ela concorda em se sentar e conversar com ele, perguntando se ele sabe onde seu tio está. Ele diz a ela que ouviu que seu tio deixou o país, mas que vinha pagando as contas do hospital dela todos esses anos. Então ele diz a ela que o amigo que estava com ela no ônibus durante o acidente faleceu. Isso choca Sumi profundamente. No dia seguinte, ela visita o túmulo de sua amiga com Kong. Ela chora porque sempre esperou que sua amiga ainda estivesse viva. No túmulo, Kong vê o nome de sua amiga e percebe que é a mesma garota que ele viu com Sumi no ônibus 13 anos atrás. É quando Kong finalmente percebe que Sumi é a mesma garota por quem ele se apaixonou no ensino médio. Ele a abraça fortemente, a agradece por ainda estar viva e diz que tudo ficará bem enquanto ela estiver segura. Eles voltam para casa e Kong começa a se lembrar de tudo sobre o acidente. Ele começa a se culpar mais. Chan percebe que algo está errado com Kong, mas não sabe o que está acontecendo. Ele tenta se aproximar dele para descobrir, mas Kong não se abre para ninguém. No dia seguinte, Sumi vai ao depósito procurando por Kong, mas não o encontra. Em vez disso, ela descobre o antigo desenho que ele fez dela, o que a deixa emocionada. Isso significa que ele sabia quem ela era o tempo todo. Ela começa a procurá-lo, mas não consegue encontrá-lo. Ela diz a Chan que o desenho é dela aos 17 anos e acredita que Kong deve saber mais do que lhe disse. Chan a leva para procurar Kong no escritório, mas ele também não está lá. Enquanto isso, Kong está no aeroporto, se preparando para deixar o país e desaparecer. Quando Sumi volta para casa, ela encontra uma carta em seu quarto de Kong. Nela, ele confessa que a amou desde o ensino médio. Ele diz a ela que a viu no ônibus no dia do acidente e que foi ele quem lhe disse para ficar até o próximo ponto. Ele se sentiu culpado todos esses anos e pensou que ela havia morrido. Essa revelação devasta Sumi. Ela percebe que Kong vinha vivendo com o fardo da culpa, pensando que ele era a causa de tudo. Ela vai para a ponte onde costumava sentar quando criança, pensando profundamente em Kong. Nesse momento, Kong chega. Ele lhe diz que não conseguiu ir embora e não fugirá de seus problemas novamente. Ela diz a ele que ele nunca foi a causa do acidente e, então, revela seu lado da história. 13 anos atrás, ela estava no aeroporto se despedindo de seu tio quando viu uma criança perdida chorando. Ela o ajudou a encontrar sua mãe, mas quando ela voltou para seu lugar, seu violino havia sumido. Ela o procurou e descobriu que um jovem o havia entregue nos achados e perdidos. Esse jovem era Kong. Ela tentou encontrá-lo no aeroporto para agradecê-lo e o viu de longe, mas não conseguiu falar com ele. Alguns dias depois, ela o viu novamente no bairro e descobriu que ele morava lá. Ela o observava o tempo todo e toda vez que o via, seu coração acelerava visivelmente. Então, um dia, ela o viu no ônibus e decidiu ir agradecê-lo e lhe dar um sino como o dela de presente. Mas ela estava extremamente tímida naquele momento. Kong lhe diz que isso ainda não significa que ele não é a causa do acidente, mas ela lhe diz que ele não é o motivo. Quando ela pediu direções, era apenas uma maneira de iniciar uma conversa. Ela já conhecia bem seu ponto e ia descer lá de qualquer maneira, assim como sempre fazia. Nesse ponto, Kong lhe diz que a ama e é grato por ela ter voltado para sua vida novamente. Ela diz a ele que também o ama e promete ficar ao lado dele para sempre. No dia seguinte, Chan se encontra com Sumi e confessa que tem sentimentos por ela, mas sabe que ela e Kang se amam. Ele diz que tinha que lhe contar como se sentia para poder seguir em frente, e ele pede a ela para ficar ao lado de Kang
porque é a primeira vez que ele o vê tão feliz em anos. Ele também pergunta se eles poderiam continuar sendo amigos próximos, o que choca Sumi e a deixa sem palavras. Ela acaba indo embora sem dizer nada. Enquanto isso, Kong está no hospital com Tai, e Tai lhe diz que o homem responsável pelo acidente apareceu e queria se encontrar com Sumi para se desculpar. Ele também revela que o homem foi quem vinha pagando as contas do hospital de Sumi durante todos esses anos, porque seu tio havia parado de pagar há muito tempo. Kong conta a Sumi o que ele descobriu e pede a ela para se encontrar com o homem que causou o acidente. Ela concorda, mas no momento em que o vê, ela fica furiosa e lhe diz que ele é a razão pela qual sua amiga morreu. Ele se desculpa repetidamente e admite que estava bebendo e não estava em sã consciência naquela noite. Mas Sumi diz que isso não é desculpa e lhe diz que ele é um criminoso que deve ser punido. O homem diz que ela está certa e admite que teve medo de se entregar, mas agora está pronto para fazê-lo, por causa dela. Nesse momento, Jennifer aparece e reconhece o homem. Ela lhe diz que ele é o responsável pela morte de seu marido. Ele também estava no mesmo ônibus que Sumi. Depois que o homem sai, Sumi diz a Kong que ela quer encontrar seu tio, não importa o quê. Kong então lhe diz que descobriu que seu tio declarou falência e também se separou de sua esposa. Sumi fica chocada, já que seu tio e sua esposa se amavam profundamente. Kong diz que sabe onde a esposa está agora e se oferece para levá-la até lá. Eles vão para a loja dela e a procuram, mas não a encontram. Então eles decidem voltar para casa, sentindo-se derrotados. De repente, a esposa de seu tio aparece, chama Sumi e pede para falar com ela. Sumi imediatamente pergunta onde seu tio está. A mulher chora e lhe diz que seu tio ficou ao lado dela por mais de 1 ano após o acidente, esperando que ela acordasse. Mas, ao mesmo tempo, seus negócios estavam passando por uma grande crise e eventualmente foram à falência. Além disso, ele estava lidando com problemas cardíacos. Eventualmente, ele faleceu de dor e estresse. Sumi fica completamente chocada e luta para processar a notícia. Ela sempre esperou ver seu tio mais uma vez. Sumi entra em depressão e Kong fica ao lado dela o tempo todo para apoiá-la e ajudá-la a superar a dor. Graças ao seu cuidado, Sumi consegue se recuperar e voltar ao seu eu normal. Poucos dias depois, ela recebe uma mensagem de Han, sugerindo que Sumi estude música formalmente, para que ela possa se tornar uma musicista certificada e participar de concertos internacionais. Sumi pede a opinião de Kong, e ele lhe diz que ninguém mais pode tomar essa decisão por ela. É dela sozinha. Sumi pensa sobre isso por um tempo, então decide aceitar a oferta e ir para o exterior. Kong lhe diz que ele irá visitá-la em Berlim em alguns meses. No dia de seu voo, Sumi decide ir para o aeroporto sozinha porque ela não gosta de despedidas, mas no último momento ela muda de ideia, cancela sua viagem e vai até Kong. Ela lhe diz que decidiu ficar na Coreia porque não quer perder um único momento longe das pessoas que ama. Kong a abraça e lhe diz que ela tomou a decisão certa e que ele a ama. Ela diz a ele que também o ama e não quer ficar longe dele. A partir de então, eles vivem juntos e se tornam uma linda família. E é assim que nossa série termina hoje. Se você gostou deste resumo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum novo resumo.